Êxodo capítulo 29, a partir do versículo 38, eu vou ler sobre o altar de bronze. Preste bem atenção nesta leitura, para que você possa entender. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 rins de azeite batido, e para libação a 4ª parte de 1 rins, ou seja, uma medida de vinho. E outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, porque cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Eles ofereciam uma oferta a Deus pela manhã, e a mesma oferta tinha que ser repetida à tardinha, mostrando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que nele não há nenhum tipo de variação. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Olha o verso 42: este será o holocausto contínuo para vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Deus, Ele é o Jeová Chamá, que significa Ele está ali, onde eu vos encontrarei para falar contigo ali. Glória a Deus. Agora, no capítulo 30, nós temos o altar de incenso. No capítulo 29, o altar de sacrifício, que é o altar de bronze. No capítulo 30, o altar de incenso. Verso 7. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará, e este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E 1 vez no ano Arão fará espiar sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. 1 vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. No mesmo capítulo 30, a partir do versículo 34, disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estorque, ônica, gálbano. Estas especiarias aromáticas é incenso, e incenso puro de igual peso.
e disto fará incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, aonde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Aonde eu virei a ti. O altar de bronze, que era o altar do sacrifício, eles tinham que oferecer algo na parte da manhã e o mesmo sacrifício na parte da tarde. E no capítulo 30 nós temos o altar de incenso, que também deveria o incenso ser aceso pela manhã e também se repetiria na parte da tarde. Esse altar de incenso, você vai encontrá-lo no Novo Testamento, em uma citação que nós vamos ler ainda em Apocalipse, no capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. Feche os seus olhos. Pai, ajuda-nos nesta hora. Eu creio que algo o Senhor tem preparado para nós. Ajuda-nos a aquietar o nosso espírito para ouvir a Tua voz. Não deixa nada roubar a atenção, porque o que nós estamos vendo tem muito a ver com a mudança dos nossos corpos. Nós não esperamos nada, Senhor, a mais do que mudarmos dessa dimensão. E a Tua palavra está nos treinando para isto. Não é apenas um culto, mas é o Senhor descendo através da Tua palavra e treinando o Teu povo para mudarmos desta dimensão. Ajuda-nos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos, irmãos. Quando nós lemos Êxodo, nós estamos vendo algo natural, que é um paralelo do espiritual em nossos dias.
Irmão Brana pregou uma mensagem titulada Os Três Êxodos. Algumas coisas significativas acontecem nestes êxodos que o profeta chamou de êxodos especiais. Foram êxodos acompanhados com pilar de fogo. Através de Moisés, o segundo êxodo através de Jesus, e o terceiro êxodo é o que nós temos evidenciado em nossas vidas, através da voz de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para não ser participante de seus pecados e nem incorra em suas pragas. Nós ouvimos essa voz e por isso nós estamos aqui nesta noite. Êxodos acompanhado com um pilar de fogo. Êxodos que o próprio Deus desceu. Para Moisés ele disse: eu desci para livrar o meu povo. Jesus era o Verbo que se fez carne. No mensageiro desta era, a palavra veio a ele para que ele proclamasse o alarido. E o alarido nada mais é do que Deus, porque a sua palavra não é diferente da sua pessoa. Nesse terceiro êxodo se cumpriu Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E nós louvamos a Ele nesta noite, porque o alarido está aqui. Se não fosse o alarido, você estava num Egito denominacional. Mas o alarido te trouxe até aqui nessa noite. E estes êxodos, começando esse que é um paralelo aos nossos dias, o primeiro êxodo, aonde Deus, através da mão forte de um profeta, tira o povo de Israel do Egito. E quando Deus desce, algo sobe. Algo tem que subir. Por isso que quando ele desce através de Moisés, a sentença era para Faraó: deixe o meu povo ir. Precisamos subir até a terra que Deus tem preparado para o seu povo, uma terra que mana leite e mel. Deus desce, algo sobe. E o Egito, eles vinham da descendência de Cão. Nós já temos estudado algo aqui sobre as genealogias e as suas descendências, porque o salmista Davi, quando ele, inspirado, escrevia o Salmo 105, no versículo 23, Davi disse que Deus permitiu que Israel fosse para o Egito
E o salmista Davi continua dizendo: e Jacó peregrinou nas terras de Cã. Ou, algumas traduções bíblicas, a terra de Cão. Nós somos familiarizados que há 3 raças de povos sobre a terra, que vieram de Cão, Sem e Jafé, os 3 filhos de Noé, sendo Cão quem gerou os chamados gentios, Jafé, samaritanos, e Sem, os hebreus. E no Salmo 78, no versículo 51, o salmista Davi disse que o Senhor feriu todos os primogênitos, as primícias da força do Egito, nas tendas de Cão. Deus então, através do profeta, tira o seu povo, que estava escravo no Egito, e eles vêm em uma caminhada pelo deserto. E é aqui que eu quero que você comece a me acompanhar no assunto, porque Deus toma esse profeta em Êxodo capítulo 19 e leva este profeta para o Monte Sinai e esconde este profeta em uma nuvem e revela ao profeta Moisés os 10 mandamentos. Observe isto aqui. Ele não só levou o profeta para revelar ao profeta os 10 mandamentos, mas Deus queria mostrar ao profeta Moisés uma ordem. Preste atenção no púlpito. Uma ordem de como as coisas eram executadas no céu. Quando nós falamos sobre ordem, o profeta disse que os 7 selos, depois de abertos, revelou o mistério da ordem da igreja. Ordem da igreja não é só ficar em silêncio num culto. Mas quando o profeta se referia à ordem, ele estava se referindo à ordem de como as coisas devem acontecer para que a nossa adoração, a nossa vinda à casa de Deus não venha a ser algo rejeitado, não venha a ser algo improdutivo. E Deus, no capítulo 24 de Êxodo, toma novamente o profeta Moisés, leva ele até o cume do Monte Sinai, e nesta outra subida de Moisés, a Bíblia diz que o Monte Sinai ficou fumegando. Ele pede para que Moisés leve também com ele, muito embora eles ficaram a uma distância, e Moisés foi mais adentro.
Mas 70 anciãos ficaram em uma posição, porque Deus mandou Moisés chamar estes anciãos, e algo que me chamou muita atenção é que Deus pede para que Moisés levasse dois homens também, por nome de Nadab e Abiú, e que Arão também fosse com mais 70 anciãos. Que privilégio! Nadab e Abiú foram convidados não por Moisés, foram convidados por Deus para ser elevado a uma posição aonde 70 anciãos também foram convidados, a uma posição acima de toda a congregação. Eles ficaram isolados abaixo do Monte Sinai. 70 anciãos subiram com Nadab, Abiú e Arão e pararam em uma posição, e Deus disse: Moisés, você vem um pouquinho mais adentro. E Moisés entra, e diz a Bíblia que Deus ficou conversando com Moisés e dando a ele visões e revelações por 40 dias e 40 noites. Nesses 40 dias e 40 noites, Deus mostrou, Ele rasga o céu e mostra para Moisés um tabernáculo e como as coisas deveriam se proceder aqui na terra, porque Moisés não poderia mudar nada do que Deus já havia lhe mostrado no céu. Porque quando Moisés é autorizado a levantar o tabernáculo, Deus diz da seguinte forma a Moisés: cuida-te, Moisés, para que você faça tudo de acordo como eu lhe mostrei no céu. Moisés não poderia acrescentar nenhuma mobília no tabernáculo, até as cores das cortinas, até os desenhos que deveriam estar nas cortinas, a bacia, a pia, o altar de bronze, o altar de ouro, os candelabros, a mesa, os pães da preposição, tudo deveria estar sistematicamente de acordo como Deus já havia mostrado para Moisés no céu. E dentre todas as mobílias, Deus disse para Moisés: construa, e é sobre esses dois lugares que nós vamos falar nessa noite, um altar de bronze. E eu quero que você também, Moisés, construa um altar de ouro.
No altar de bronze será sacrificado um cordeiro pela manhã, e junto com o sacrifício do cordeiro deveria ter uma medida de flor de farinha. Flor da farinha é a parte mais pura da farinha. Deveria conter uma medida de azeite, também uma medida de vinho. As coisas deveriam seguir uma ordem. E Deus disse para Moisés que ele deveria oferecer o mesmo sacrifício que ele ministraria na parte da manhã, deveria ser repetido à tardinha, no entardecer. Qual era o segredo desse altar de bronze? Deus disse para Moisés: eu te encontrarei ali. Quando eles colocavam o cordeiro, e Deus disse que isso deveria ser de forma contínua, mas Senhor, 2 cordeiros por dia? Um na parte da manhã, com flor de farinha, com uma medida do azeite, com uma medida de vinho. E nós sabemos que dentro dos símbolos da Bíblia, a flor da farinha, a palavra, uma medida de azeite, o Espírito Santo, e uma medida de vinho, revelação e estímulo. E quando o cordeiro era colocado para esta oferta de sacrifício ao Senhor, se estivesse tudo dentro das medidas, Deus descia ali e o fogo era aceso. Esse Deus, esse fogo consumidor, acendia o altar de bronze. O sacerdote tomava uma eira e pegava brasas do altar que havia sido aceso por Deus. Eu disse para você guardar esse nome, Nadab e Abiú. O sacerdote pegava a brasa do altar de bronze, porque Deus já havia descido ali, e com a brasa do altar de bronze, o sacerdote entrava no lugar santo, aonde havia 7 candelabros de ouro, aonde havia uma mesa com os pães da preposição, e havia um altar de ouro. E nesse altar de ouro havia incensos. E o sacerdote, preste atenção nessa sequência do sacerdote. Quando Deus descesse no altar de bronze, então o sacerdote pegava o fogo do altar de bronze
e caminhava até o altar de incenso e acendia um incenso. E o lugar santo começava a ser coberto por uma fumaça. E Deus disse que essa fumaça seria como um cheiro suave. Se o sacerdote entrasse direto no lugar santo e fosse direto ao altar de incenso, ele morria. Nadab e Abiú, chamados para subir a uma posição privilegiada. Eles podiam dizer: Deus me convidou a uma experiência acima de qualquer outro da congregação, porque foi Deus que, quando levou Moisés para escondê-lo 40 dias e 40 noites em sua presença, que disse assim para Moisés: convide Nadab e Abiú. Um dia, Nadab e Abiú chega no santuário, esquece do altar de bronze e atravessa e vai direto no altar de incenso. Quem sabe falou um para o outro: vamos pôr fogo nesse incenso aqui. E quando eles acenderam, um fogo estranho e tocou nos incensos,